Histórias e vozes que estão entrelaçadas, conectadas por um fio comum: a construção de redes comunitárias de internet e comunicação. Olá, meu nome é Beatriz Pasqualino e eu sou a apresentadora desta temporada sobre iniciativas de conectividade feitas pelas e para as comunidades ao redor do mundo. A primeira temporada do nosso podcast contou com 12 episódios e 24 entrevistados, de 15 países diferentes. Ela está toda disponível em inglês. Este é o 7º episódio da nossa série e hoje você vai conhecer mais sobre uma história da minha cidade natal, São Paulo, a maior cidade em população no Brasil e na América do Sul. E hoje a gente vai conversar em português. O lugar de construção de rede comunitária a partir de um corpo negro e feminino é muito solitário. A partir do momento que você chega no lugar, ele vai ser notado, porque você é a única pessoa preta no lugar, enfim. Esta é a Daiane Araújo, que faz parte da Casa dos Meninos há mais de 10 anos. Ela trabalha em projetos focados em tecnologias de informação e comunicação, juventude e território, todos nas periferias da cidade. Neste episódio, também conversamos com a Luísa Bagope. Ela trabalha no projeto Nós por Nós, abordando questões de gênero e feminismo no interior de São Paulo. É isso, nós estamos retomando a ideia de que as mulheres sim produzem e operam tecnologias e fomos apartadas do universo da tecnologia digital por uma disputa de poder misógina. Bem-vindos ao Brasil! Conectando comunidades. Uma jornada em áudio sobre conectividade comunitária ao redor do mundo. Para aqueles que não conhecem bem o Brasil, muitas vezes somos reconhecidos como o país do futebol, das belezas naturais e de cultura abundante. Mas somos muito mais do que isso. Este também é um dos países que enfrenta grandes desigualdades sociais e econômicas no mundo. E é a sede de experiências de resistência de diversos movimentos sociais. Com um total de 203 milhões de habitantes, o país recentemente voltou ao mapa da fome. Segundo a ONU, 21 milhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar grave em 2022. O racismo e o sexismo são problemas profundos por aqui. Toda essa disparidade, obviamente, se reflete também no campo da conectividade e tecnologias digitais. O IBGE registrou que, no ano passado, quase 88% dos brasileiros de 10 anos ou mais usaram a internet. Um recorde, são mais de 161 milhões de pessoas. Apesar da evolução, ainda temos muitos excluídos digitais, principalmente no Norte e no Nordeste. Os dados apresentados no relatório de 2023, que você acabou de ouvir, indicam que mais de 23 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Isso também revela desigualdades profundas entre as áreas urbanas e rurais, entre diferentes regiões do país, classes sociais e faixas etárias. E é para transformar essas desigualdades que redes comunitárias estão surgindo em muitos países, incluindo o Brasil. Neste podcast, a gente compartilha histórias de vida de pessoas que criaram iniciativas inspiradoras e lideradas pela comunidade para se conectarem e defenderem os direitos e o bem-estar em seus territórios. Neste episódio, vamos viajar para o sudeste do país. Aqui, na cidade de São Paulo, o centro financeiro do Brasil, os contrastes sociais são extremamente visíveis. Oi, Daiane, tudo bem? Oi. Ai, peraí, deixa eu só pôr o fone que eu acho que é melhor. Tá me ouvindo bem? Oi. Oi, tudo bem? Agora alô? Daiane fala do bairro Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Ela mora lá e também faz parte de uma organização social sem fins lucrativos chamada Casa dos Meninos. Localizada também no Jardim São Luís, a atuação dessa organização foca no uso de novas tecnologias e no estudo do território pelos jovens locais. Eles também construíram uma rede comunitária em 2010.
As redes comunitárias emergem especialmente em áreas vulnerabilizadas por desigualdades históricas, e não por coincidência, onde os serviços privados de conexão são inexistentes ou inadequados, e as políticas públicas ainda não chegaram. Elas são estruturadas por meio da mobilização de pessoas locais que se organizam para construir alternativas de conectividade coletivamente e instalar as suas próprias infraestruturas de rede nos territórios. Nesse processo, a criação e o uso da internet ou de uma rede de comunicação local partem de prioridades, demandas e sonhos daquele território. No Brasil, elas já estão presentes em todas as regiões e em muitos territórios, como os de populações quilombolas, indígenas, rurais, ribeirinhas, tradicionais e periféricas. Eu sou Daiane Araújo dos Santos, tenho 33 anos, sou filha do Manuel e da Maria, migrantes da região nordeste do Brasil, né, do estado da Bahia. Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, só que muito pequena fui para o Embu das Artes, município da Grande São Paulo. Eu sou a do meio de 3 irmãos, todos homens. De uma certa forma, questionava um pouco os meus pais sobre o tratamento que eles davam para meus irmãos, no lugar de um pouco mais de liberdade do que para mim, que era mulher, né? Depois de terminar o ensino médio, essas perguntas levaram Daiane a se inscrever em um curso na Casa dos Meninos. Esse treinamento envolvia jovens trabalhadores no estudo e desenvolvimento de mapas por meio de software de georreferenciamento. Depois disso, ela foi convidada a fazer parte da Casa dos Meninos. O distrito do Jardim São Luís é considerado periferia da região de São Paulo, então ela tem esses recortes de ter uma população maior. Pessoas pobres, pretas, né? Uma quantidade de juventude também grande. A gente está bem entre o cemitério de São Luís e o hospital do Campo Limpo. Nos anos 90, o cemitério do Jardim São Luís era o cemitério que mais enterrava jovens na América Latina. Então, era um dado de eliminação da juventude, principalmente a juventude preta, principalmente também homens pretos. E também é uma região que, por consequência desse genocídio, também é uma região de muita luta, né, de muitos movimentos sociais. Também bebe um pouco dos movimentos de fábrica, né, dos trabalhadores que tinha ali na região de Santo Amaro, que está perto da gente, que é outra subprefeitura. É um bairro extremamente engajado, né? Você consegue encontrar pessoas que lutam por direitos à saúde, educação, moradia. Também é uma região, a gente não está necessariamente na subprefeitura, mas é próxima do Capão Redondo, também que é um berço de efervescente de cultura periférica, né, onde nascem Racionais, né. Próximo da gente também, que ali em Santo Amaro, Brooklyn, também tem Sabotagem, né, então a gente tem uma cultura de periferia marcada por esses movimentos do hip hop. A gente também, na periferia, bebe da migração nordestina, né, onde a presença da música forró também é muito presente, né, então a juventude hoje se encontra muito mais nos bailes, né, baile funk. E os mais velhos, geralmente, no forrozinho. A Casa dos Meninos recebeu esse nome porque começou como um orfanato na década de 60, mas o local com essa função foi desativado depois. Na década de 80, o prédio foi cedido à comunidade do Jardim São Luís, que o transformou em uma associação para cuidar de crianças e adolescentes por meio de assistência social. Em 1999 e ao longo dos anos 2000, foi estabelecida uma parceria com o ativista Cleodon Silva, uma figura importante na Casa dos Meninos. Cleodon era um ativista de esquerda que resistiu à ditadura civil-militar brasileira durante as décadas de 60 a 80. Ele foi um pioneiro no país no trabalho em prol do acesso à tecnologia pelos filhos das classes trabalhadoras. Mesmo após a morte do Cleodon, em 2011, o legado dele permanece muito vivo na iniciativa. E em 2010, a gente começa a trabalhar com a rede comunitária. E na rede comunitária, nessa perspectiva de criação de uma base comum para as pessoas, uma base comum de informação, de comunicação, uma base comum de riquezas também que tem no nosso território, a gente começa a construir a rede comunitária, que distribuía, a gente instalou antenas na comunidade, distribuía a internet da Casa dos Meninos, né? Inclusive, a pessoa que ajudou a gente a distribuir era uma pessoa da comunidade, que trabalhava como provedor comunitário. A rede comunitária da Casa dos Meninos nasceu com o objetivo de criar um espaço comum para os moradores compartilharem recursos de aprendizado, ao mesmo tempo em que resgatam as tecnologias digitais a partir de uma nova perspectiva,
baseada em colaboração, solidariedade e práticas de troca locais. Ela passou por altos e baixos ao longo dos anos. Um dos momentos de destaque foi em 2014, quando a associação participou de uma chamada pública da Prefeitura de São Paulo e conseguiu recursos para comprar um servidor e uma antena. Também conseguiu fazer parcerias com coletivos de cultura digital e construir uma rede de Wi-Fi no bairro, desenvolvida pela e para a comunidade. Mas depois disso, e por causa da falta de recursos e questões técnicas, a rede da Casa dos Meninos acabou sendo desativada. Atualmente, a Casa dos Meninos se organiza em diferentes grupos de trabalho liderados por mulheres locais e prepara a retomada da rede. Uma delas é dedicada a aprender mais sobre infraestrutura relacionada às redes comunitárias, como, por exemplo, servidores. Então, isso mostra o quanto que as pessoas não entendem o debate do racismo como uma estrutura. Quando o Brasil não foi racista, né? Esse país ele foi fundado em cima dos sangues negros indígenas, um país que teve mais de quase, né, na verdade, 4 séculos de escravidão, em que a escravidão foi a base da economia desse país. Então, o que falta muitas vezes aos brasileiros é o entendimento do racismo como uma estrutura, a investigação sobre a origem social das desigualdades e de romper com essa visão que ficou, infelizmente, muito popular no Brasil, porque foi feita por uma elite intelectual dessa democracia racial, essa ideia romântica do não conflitos raciais. E isso dificultou muito um aprofundamento sobre a questão racial no Brasil. Essa é uma entrevista com a Djamila Ribeiro, filósofa e ativista do movimento feminista negro no Brasil. A entrevista foi dada ao programa Roda Viva da TV Cultura. Esse trecho mostra uma síntese da realidade vivida pela população negra em um país atravessado pelo racismo histórico e estrutural. Mais da metade dos brasileiros são negros. E esse contexto também é marcado por lutas e enfrentamentos envolvendo o mundo da tecnologia e da conectividade. Uma realidade que Daiane conhece muito bem. O lugar de construção de rede comunitária a partir de um corpo negro e feminino é muito solitário. Porque se a gente está falando de estruturas sociais, onde seu corpo, a partir do momento que você chega no lugar, ele vai ser notado. Porque você é a única pessoa preta no lugar, enfim. Dentro dessa perspectiva de representatividade, é um lugar solitário e cansativo, porque você acaba pegando muita responsabilidade para tentar estar em quase todos os espaços, que é muito pesado. E eu acho que a gente avançou e está avançando muito no debate de gênero e raça. E eu quero colocar classe, porque tem muitas pessoas que esqueçam que elas são pobres. Se você não é filha do Elon Musk, você é pobre, né? Ou de nenhum bilionário, você é pobre. Então, eu percebo a construção da discussão de gênero e raça nesse lugar também, das discussões mais gerais e políticas do mundo, que o mundo está fazendo, né, no Brasil especificamente. Partindo da ideia de que a internet e as tecnologias digitais em geral não são neutras e devem ser acessíveis à classe trabalhadora, a Daiane acredita ser necessário criar uma relação de afeto no campo das redes comunitárias. Existem esses dois lugares de discussão da tecnologia. Existe o lugar de entender como ela está construída socialmente no mundo, como culturalmente ela está sendo apropriada no mundo, mas existem os espaços de reconstruir, ressignificar e reutilizar os aparatos tecnológicos para uma condição melhor de vida para todo mundo. A 125 quilômetros da cidade de São Paulo, você viaja agora comigo para o interior do estado. Chegamos a uma pequena cidade com pouco mais de 4.000 habitantes, chamada Monteiro Lobato. É onde a Luísa Bagopi mora. Ela é uma das criadoras do projeto Nós por Nós. Bom, meu nome é Luísa Bagopi e eu tenho 35 anos e sou nascida em São Paulo e vivi por muitos anos, 20 e poucos anos, na cidade grande, né, vivendo o ritmo de capital. Sou daquela geração que conseguiu ainda ter uma infância sem tecnologias digitais tão presentes e depois na adolescência vi essa virada acontecer e daí para frente foi, né, um crescimento vertiginoso. Mas eu tinha dentro de mim um desejo de também sair da área urbana, em que eu realizei me mudando para Monteiro Lobato, que fica na Serra da Mantiqueira.
Luísa é uma mulher branca com cabelos curtos e um sorriso largo. Ela é editora de vídeos e diretora de documentários e conheceu as redes comunitárias quando se mudou para uma região rural. Seu primeiro contato foi com a iniciativa chamada Portal Sem Porteiras, uma rede de internet comunitária. Esse projeto trabalha com conectividade digital e comunicação em um bairro rural onde vivem 1.000 pessoas. Foi nessa comunidade que ela foi uma das primeiras criadoras, ao lado da Marcela Guerra, do projeto Nós por Nós, em 2019. Já que o objetivo era criar esse território digital a partir da rede local e ocupar ele de maneira feminista, essa ideia veio com muita força, muita vontade de fazer isso acontecer, mas a gente esbarrou no fato de que as mulheres não se aproximavam da rede comunitária porque pouco entendiam, sentiam que não era um espaço onde elas poderiam atuar, porque não conheço de tecnologia, a tecnologia não é para mim, eu não sei nem do que você está falando, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar das crianças em casa, já estou sobrecarregada com diversas atividades e não tenho espaço para aprender algo, inclusive algo tão complexo e tão estrangeiro quanto a tecnologia. A gente então começou a pensar uma forma de criar uma aproximação entre essas mulheres que estavam vivendo as tecnologias digitais, precisando e querendo saber mais, mas com um medo, uma barreira de medo entre elas e esse campo que é dominado por homens e apresentado de uma forma completamente hermética. Então, para nós, o primeiro passo era, então, conseguir que essas mulheres tivessem desejo de saber mais e encontrassem o tempo para se engajarem com esse assunto. Como um projeto que busca superar as desigualdades digitais entre homens e mulheres, o Nós por Nós foi desenvolvido por meio de uma metodologia baseada nos círculos de mulheres. Basicamente, as mulheres se reuniram para trocar conhecimentos sobre tecnologias digitais por meio de outras formas de encontro, como, por exemplo, durante um café com bolo, e compartilhando atividades envolvendo outros tipos de tecnologias mais familiares, como cozinhar, fazer artesanato e digitalizar fotos antigas. À medida que a articulação das mulheres evoluiu, até mesmo podcasts e audionovelas foram produzidos, feitos localmente e com as pessoas da comunidade. Um deles é um programa que debate mulheres e tecnologia. Bem-vindas ao Notecast. Nos últimos episódios, a gente levantou a discussão sobre território e suas ocupações, trazendo vozes do bairro e uma camada tech, para que vocês conhecessem um pouco mais sobre o que compõe o nosso chão e quais as estrelas que nos guiam para continuar os trabalhos da associação. A história dessa rede começa em 2015, nessa mesma Mantiqueira onde estamos, só que mais lá pra frente do Vale do Paraíba, para quem vai sentido Rio de Janeiro. Ali, na altura de Resende, fica uma vila chamada Fumaça, e foi de lá que veio o seguinte chamado. Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia, convida para o encontro Nascentes de Dados da Fumaça. Durante 10 dias de julho, vamos instalar uma rede Wi-Fi Mesh e um ponto de celular GSM, no formato de mutirão, na Vila da Fumaça. E lá fomos nós, eu, Yurê e Dorá. Lá no Encontro da Fumaça tinha gente que já tinha feito rede de internet comunitária, gente que estava a fim de fazer e gente como eu, que não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Mas todo mundo estava engajado e a fim de ajudar no que fosse possível para conectar a vila. Eles também produziram 2 outras audionovelas que utilizam a ficção para abordar questões sensíveis, como o machismo e a violência doméstica na região. É isso, nós estamos retomando a ideia de que as mulheres sim produzem e operam tecnologias e fomos apartadas do universo da tecnologia digital, como de tantos universos, por uma disputa de poder misógina, e é um momento de não deixar isso passar. Enquanto as tecnologias digitais ganham cada vez mais força e espaço no mundo de hoje, é importante a gente também se atualizar e reclamar esse espaço e esse poder. Enviando das eletromagnéticas pelo ar. Enviando das eletromagnéticas pelo ar. Para encerrar o nosso episódio, vamos ouvir um pouco mais da Luísa e da Marcela, fundadoras do Nós por Nós, cantando no podcast do projeto. Com 5.8 conectar roteador, com 2.4 usuário servidor, levando autonomia pra gente comunicar.
E então, gostou de conhecer mais sobre essas experiências? Eu espero que os caminhos e as reflexões da Daiane e da Luísa tenham inspirado você a pensar e agir sobre as relações de poder no mundo hoje. E sobre como a falta de acesso à internet pode refletir e, ao mesmo tempo, manter desigualdades que precisam ser transformadas, como as de gênero, raça e classe. Se você quiser saber mais sobre a Casa dos Meninos ou Nós por Nós e baixar um livro gratuito sobre metodologias participativas nos círculos de mulheres, é só clicar nos links que a gente deixou na descrição deste episódio no seu tocador de podcast. Também deixamos alguns links para saber mais sobre as redes comunitárias no Brasil e também sobre o que precisa avançar no país em termos de regulação, acesso a financiamento e políticas públicas de apoio às comunidades. Se você gostou desse episódio, ajuda a gente a compartilhar essas vozes e histórias. Recomenda para quem você sabe que também vai gostar. Você pode conferir a temporada toda em inglês e conhecer as experiências de outros países nas principais plataformas de podcast ou no site da APC, routingforcommunities.apc.org. Você ouviu o 7º episódio de Conectando Comunidades, uma jornada em áudio sobre conectividade comunitária ao redor do mundo. Este é o podcast da iniciativa Redes Locais, um esforço coletivo liderado pela Associação para o Progresso das Comunicações, APC, e Rizomática. Produção, Rádio Tertúlia. Neste episódio você ouviu conteúdos de áudio do G1, da TV Cultura e uma música do projeto Nós por Nós. Obrigada e até a próxima!